Vivendo em um mundo competitivo, pensando em organizações e pensando em uma proposta de economia solidária via associações, cooperativas. Mas o que significa viver esse mundo competitivo? A gente já deve ter ouvido falar que no mundo empresarial, no dito business, impera o que seria chamado lei da selva, onde apenas os mais fortes sobrevivem, ou, em alguma visão mais evolucionista, em que apenas os mais adaptáveis sobrevivem. Esta é uma das características que nós julgamos primordiais que representam o sistema que estamos vivendo hoje, que é o sistema capitalista. Você também pode conhecê-lo como uma economia de mercado. Mas a gente pode tentar enxergar algumas das características do sistema capitalista. Então, quais seriam as bases para esse sistema? Certamente você já deve ter escutado a respeito de uma possível autorregulação em que o próprio sistema de mercado, ele é capaz de se ajustar de acordo ou quando há desequilíbrios, e essa autorregulação ela é espontânea, ou seja, o mercado funciona bem em momentos em que ele tenha desequilíbrios por mudanças nos níveis de oferta e de demanda, ou por qualquer tipo de desequilíbrio que seja fora desse sistema de compra e venda, ele faz a autorregulação. É um sistema em que o Estado, enquanto governo, ele tem que estar fora das atividades econômicas. Esse sistema ele se fundamenta naquilo que nós chamamos das leis de mercado, em que se estabelece entre comprador e consumidor o conjunto de ordens que realmente deve ser necessário para sistematização, para esse funcionamento do mercado. Não é necessário o Estado intervir nisso. E esse sistema capitalista também prega que os fatores de produção eles são de propriedade privada, ou seja, não há, no entendimento da economia capitalista, a defesa de propriedade estatal, ou seja, os fatores de produção eles são propriedade privada. O regulador da economia, nesse caso, que para muitas pessoas pode ser o Estado, com a sua mão poderosa, na realidade, no sistema capitalista, deve ser o sistema de preços, ou seja, o preço ele informa, o preço ele sinaliza, o preço ele incentiva ou ele desincentiva. Seria o preço o mecanismo de regulação dessa economia, variando para baixo, para cima e para baixo. Obviamente, o móvel propulsor desse sistema é o lucro, que é resultado das receitas subtraído dos seus custos. Todos nós conhecemos essa função, essa conta, e deve-se haver um elevado grau de competição nos vários variados segmentos econômicos, e as margens de lucros entre esses segmentos econômicos elas podem variando, porque no momento em que determinados setores, segmentos da economia apresentam maiores taxas de lucros, elas podem atrair novos entrantes que, por sua vez, vão dividir entre eles esses lucros, que serão taxas decrescentes em algum momento. Então, vai surgir um novo volume de lucro em um outro setor que atrai novos concorrentes. E esse fluxo pendular ele acontece ao longo de vários segmentos do mercado, ou seja, busca-se o lucro em contextos distintos. Por isso, o governo, nesse caso, diante de todo esse cenário aqui, o governo ele possui um papel muito limitado nesse contexto. Bom, diante dessas características, algumas delas bastante estranhas, e chama a atenção para a explicação de que há uma autorregulação e que esse sistema ele fundamenta-se naquilo que nós chamamos só leis do mercado, que a gente vai estar diante de situações que não é bem assim. Existe o problema do agente principal, que é um assunto para uma outra disciplina. Existem problemas relacionados a falhas de mercado que é algo extremamente difícil de qualquer economista ou qualquer protetor, defensor da economia de mercado ignorar, ou seja, o mercado tem falhas e essas falhas são cabulosas, são 6 falhas clássicas que precisam de respostas e elas são a prova de que a economia capitalista por si só, sem interferência de um agente estatal, ela não é capaz de resolver todos os problemas, muito ao contrário, ela causa muitos problemas em alguns contextos. Bom, diante dessas características, a gente enxerga claramente que vai restar essas sociedades mercantis manter aquela lógica de
competitividade como um motor propulsor daquilo que nós chamamos de suas organizações, das suas empresas, e que, para que ela alcance tal objetivo, ela necessariamente ela vai buscar um individualismo nas relações pessoais, e isso vai se tornar uma regra. Mas quais seriam as principais relações que se criam sobre o eixo da competição? E aí, a bibliografia que eu tenho utilizado aqui, que vai estar no final dos slides, ela apregou alguns elementos. Bom, nessas relações em que se fortalece a busca pelo individualismo, ou seja, em detrimento das relações pessoais, interpessoais, a primeiro aspecto a se chamar observação é que há uma ética da luta pela sobrevivência, e isso é fato. Primeiro eu, depois eu, ou seja, eu busco garantir os meus espaços de sobrevivência e muito provavelmente eu não tenho tempo sequer de garantir o espaço de sobrevivência do outro. Bom, há sim um poder concentrado e esse poder, ele, de certa forma, ele é inviabilizado nesses contextos. Ou seja, a democracia real ela se torna inviabilizada e há um alinhamento óbvio das pessoas que estão inseridas nesses grupos da política. Ou seja, há uma disputa do poder pelo poder. E esse poder concentrado, você pode pensar também numa frase que, não sei se vocês já escutaram, eu sempre achei interessante, que falava assim, o rio corre para o mar. Aí, faz sentido. Será que tem rio que não corre para o mar? Não sei. Mas, em geral, os rios correm para o mar. A gente, de alguma forma, sabe que aquela água doce vai desaguar na água salina. Ou seja, a água busca a água. Ou seja, pessoas com recurso acabam atraindo mais recursos. E aí isso vai concentrando cada vez mais a propriedade desses recursos. Então, infelizmente, isso é uma verdade que pode ser fortemente verificada na nossa sociedade. Bom, obviamente, o pilar máximo também é a propriedade privada, ou seja, é permitido o acúmulo de terra e isso ocorre sem a necessidade de uma função. Ou seja, ninguém se preocupa com a função da terra ou com a função da propriedade. Leis e repressões para garantir a posse individual sobre o direito coletivo, ou seja, existe um ordenamento jurídico legal que garante, que assegura a propriedade, os direitos de propriedade da terra para um indivíduo, e aqui o autor coloca em detrimento ao direito coletivo. Obviamente, nós estamos cientes de que a defesa aqui não é da extinção da propriedade privada, mas é o possuir uma propriedade sem sequer utilizá-la, sem executar a função social daquela terra. E, obviamente, aquilo que nós vamos chamar de desequilíbrio ecológico. Será que Será não? Pensa assim, se nós temos uma competição com a natureza, ou seja, se o homem e a mulher buscam sobre a natureza, sobre o ambiente em que ele está envolvido, ele de alguma forma explora, ele pega material desse espaço e ele troca isso no mercado. Se essa sociedade desequilibrada, ela vai conseguir estar em equilíbrio com esse ambiente do qual ela retira esses recursos? Fica essa pergunta para você. Será que uma sociedade desequilibrada, ela consegue estar em equilíbrio com o ambiente em que ela vive? Seguramente que não. Então, nesse contexto, sob esse contexto dos pilares de uma economia de mercado, em que se pauta pela ética, pela luta de sobrevivência, o poder concentrado, a função da propriedade, a propriedade privada e o desequilíbrio ecológico, a gente passa a enxergar que há possibilidades distintas. E isso não existiu por si só desde sempre. Isso é uma construção. E como toda construção, ela pode sofrer problemas. E a gente pode, então, enxergar que há outras alternativas. E uma das alternativas é isso que nós vamos chamar da cultura da cooperação. A gente vai entender aqui por cultura toda a maneira que homens e mulheres desenvolvem suas práticas sociais, e isso reflete os seus modos de viver, de trabalhar, de morar, de morrer e de se divertir. Sobre essa mesma cooperação, alguns dicionários chamam de colaboração, prestação de auxílio para um fim comum. Olha, prestação de auxílio para um fim comum. Lembra que nós falamos sobre aqueles que buscam os seus iguais? Solidariedade. E aí vamos estender o conceito e nós podemos chegar à ideia de que dá-lhe o significado de toda atividade realizada em conjunto para a solução de necessidades sociais e econômicas. É justamente o que a gente estava falando há alguns slides atrás.
para estabelecer uma cultura de cooperação tão necessária aos empreendimentos coletivos, aqui, por exemplo, associações e cooperativas, a gente tem que reforçar, pessoal, algumas das relações que se criam dentro desse princípio. Aí, quais seriam essas relações? Quais seriam isso? Bom, primeiro, a ética não é a ética da sobrevivência, é a ética da solidariedade. O bem de um é o bem de todos e o bem de todos é o bem de cada um. Não é a busca por si só. Não é a sobrevivência de um indivíduo em detrimento de todos os outros. Não há uma ética da utilização concorrente dos recursos. Partilha do poder, ou seja, aqui não há concentração, aqui há partilha. Existe a busca pela que todos e todas possam participar democraticamente das decisões dos grupos em que fazem parte. Ou seja, todos devem ter votos. A propriedade é coletiva, ou seja, o fato de não haver propriedade individual de bens ou equipamentos não permite a criação de grupos de poder capitalizado versus não capitalizados. Imagina, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando não há propriedade individual dos bens e dos equipamentos, aquilo é de todos. E, ao mesmo tempo, é de nenhum. O que isso significa? É de todos porque todos podem utilizar, respeitando, obviamente, o acesso dos demais àquele recurso, mas, ao mesmo tempo, ninguém pode tomar para si somente aquele recurso. E, dessa forma, a gente não vai permitir a criação de grupos que tenham níveis diferentes de capitalização. O capitalizado aqui é com recursos, o dinheiro, com a posse desses bens, desses recursos em questão. E, obviamente, se espera que haja um equilíbrio com a natureza. Se o grupo é harmonizado, ele tende a estender essa relação de harmonia também com a sua relação com o ambiente do qual ele depende. Ou seja, em grupos coletivos em que se tem essa consciência, sabe-se que é da terra, ou sabe-se que é daquele espaço onde ele está inserido, de onde vêm os recursos que ele tão bem precisa para estabelecer a sua atividade.